Bom dia a todos. Hoje é 29 de junho de 2023. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco com vocês a respeito do que está ocorrendo com os nossos planos previdenciários e com a tentativa das empresas patrocinadoras retirarem os nossos direitos, seja através da migração ou seja através de propostas de retirada de patrocínio. Nós tivemos já há quase 3 anos um processo de migração na Enel Eletropaulo, onde 21% do patrimônio dos planos, do plano PISAP deles, migrou para um plano financeiro. Depois, as patrocinadoras fizeram o mesmo na CESP, onde 17% do patrimônio migrou para um plano financeiro. E, finalmente, o ano passado na CPFL, onde 11% do montante financeiro do plano acabou migrando para um plano financeiro. Todas essas pessoas que fizeram essa migração acabaram perdendo dinheiro. Algumas fizeram por interesses próprios, e aí não cabe a gente aqui discutir se foi certo ou errado, e outras fizeram enganadas pelas patrocinadoras no sentido de que seria um bom negócio para elas. Outra tentativa que eles estão fazendo é a tentativa de retirada de patrocínio. A retirada de patrocínio é o fim do plano decretado pela patrocinadora de forma unilateral. Então, há pedidos de retirada de patrocínio na CETEP e há pedido de retirada de patrocínio na Enel Eletropaulo. Esses processos estavam andando e há pouco tempo, a Previc mandou suspender o processo da Enel Eletropaulo para que a Procuradoria da própria Previc fizesse uma análise do plano. Então, meus amigos, o que eu queria falar com você? Tem coisas que a gente não pode fazer nada, pode apenas acompanhar. É o caso das ações da Justiça em que as entidades, as 14 entidades que formaram um pacto de defesa dos eletricitários e aposentados, estão promovendo na Justiça Federal, na Justiça Estadual, buscando defender os nossos direitos. Isso aí independe da gente. O que a gente pode fazer é tentar ajudar no custo dessas ações, mas elas dependem basicamente da competência, do esforço dos advogados e da cabeça de cada juiz que julga esses processos. Ou seja, nós temos que pagar, vamos participar, mas nós não podemos fazer nada além de aguardar. Outra coisa, outra ação que tem sido tomada pelas entidades é a visita a autoridades em Brasília. Ou seja, essas 14 entidades que formaram o nosso pacto de defesa, que estão juntos desde 2020, elas têm visitado políticos, têm visitado a Previc, têm visitado o CNPC, no sentido de levar as informações sobre a impossibilidade, ao nosso ver, de que as empresas acabem com os nossos planos de aposentadoria. Nós enxergamos isso como ilegal, imoral, porque os nossos planos foram frutos de acordos coletivos, foram frutos de contratos assinados entre as empresas e nós e que estavam previstos no momento da privatização da empresa, nos acordos coletivos que nós fizemos e tudo mais. Então, é muito importante que a gente leve essas informações até os órgãos que decidem, os órgãos políticos que decidem, ou seja, a Previc, o CNPC e todo mundo, para que eles compreendam que aprovar uma retirada de patrocínio ou aprovar uma migração é algo que vai totalmente contra a moralidade desses processos todos. Mas nesse caso, também a gente não pode fazer muita coisa a não ser apoiar as entidades, dar informações para as entidades para que elas possam brigar por nós na capital da República. E tem uma terceira coisa que nós podemos fazer, que depende exclusivamente da gente. Vocês sabem que agora, nos dias 4 e 5 de julho, vai haver eleição para o Conselho Deliberativo da Viveste e para o Conselho Fiscal da Viveste. A Viveste, como toda fundação, tem algumas instâncias de governança.
As três principais instâncias de governança da Vivest são os comitês gestores, os conselhos deliberativo e fiscal e a Assembleia Geral. A gente sabe que todo o estatuto da Vivest foi feito para privilegiar as patrocinadoras, dando o maior poder para eles de decisão. Assim, o Conselho Deliberativo da Vivest é formado por 18 membros, sendo 9 deles das patrocinadoras, indicadas pelas patrocinadoras, e 9 deles eleitos pelos empregados e pelos assistidos e pensionistas. Nós vamos ter eleição agora para os 9 membros que são representantes dos empregados e que são representantes dos pensionistas e assistidos. No caso dos empregados, cada empregado de cada empresa pode votar apenas naqueles candidatos que são representantes dos seus planos, dos seus respectivos planos. Então eu vou falar mais para a gente aqui daqueles candidatos que são representantes dos aposentados, que estão se candidatando agora a 2 vagas no Conselho Deliberativo e a 1 vaga no Conselho Fiscal da Vivest. Esse é uma coisa que depende exclusivamente da gente, né? Diferentemente da questão da justiça, diferentemente da questão das visitas aos políticos e das decisões que os políticos possam tomar que nos afetam, a questão da votação na Vivest é uma coisa que nós podemos influir, né? É preciso que a gente vote em candidatos que tenham um compromisso com a gente, que nos deem retorno, que levem as nossas aspirações, no sentido de que, nas votações, eles votem sempre conosco. A migração da CPFL, por exemplo, em que, pelo menos na lógica, deveria ter dado empate 9-9, porque são 9 representantes dos assistidos e empregados e 9 representantes das patrocinadoras, nós perdemos com 3 votos de representantes dos assistidos e de representantes dos empregados. Isso não pode acontecer, né? Ninguém pode representar a gente e votar contra a gente, né? Então, por isso, a importância dessa votação. Agora, tão importante quanto essa votação, meus amigos, é nós acompanharmos aqueles que forem eleitos. É nós não deixarmos as coisas correrem soltas, porque nós somos os mais interessados nessa questão da gestão da Vivest e da gestão do capital que lá se encontra, porque aquele dinheiro é nosso. É com aquele dinheiro que nós mantemos a nossa aposentadoria, mantemos a aposentadoria daqueles que virão, e é para isso que a fundação foi criada, para fazer a gestão desse capital todo e manter a aposentadoria nossa e dos que virão. Então, não podemos deixar de acompanhar e temos que ter compromisso com aqueles que forem eleitos. Eu, particularmente, vou votar na chapa do Conselho Deliberativo, nas chapas 1 e 2. A chapa 1 é formada pelo Valdivino, que todos da Enel e da CETEP conhecem, porque ele trabalhou durante muito tempo na Enel e na CETEP, e foi do comitê gestor, foi do Conselho Deliberativo, é uma pessoa que tem lá muito conhecimento para nos representar. O seu suplente é o Vicente Andreu. Vicente Andreu eu conheço há mais de 40 anos, trabalhamos juntos na CPFL, tivemos muitos embates na CPFL como CRE, estando juntos do mesmo lado, batalhando pelos empregados, batalhando por aquilo que acreditávamos. A outra chapa, a chapa 2, é o Fernando Miranques. O Fernando é uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer na Eletropaulo quando trabalhei lá. É uma pessoa que está defendendo os aposentados através do blog dos assistidos, através de grupos de Telegram, de WhatsApp, há mais de 3 anos e que tem lutado muito pela causa dos eletricitários da Enel. E o suplente do Fernando Miranques é outra pessoa que é muito conhecida por todos nós.
o Gentil Teixeira de Freitas, que é um cara que está há muito tempo no sindicato, é dirigente sindical no coletivo dos aposentados no Sinergia e tem o apoio de todas as entidades da ADECOM, do Sindicato dos Engenheiros e dos mais 10 ou 11 sindicatos que estão junto nesse projeto de sinergia para fazer a defesa dos empregados. Então, eu peço para vocês o voto nesses nossos companheiros das chapas 1 e 2 e peço também que vocês acompanhem depois de eleitos, todos os eleitos que forem para os ativos, para os aposentados, para o Conselho Fiscal, acompanhem esse mandato deles na Viveste, porque nós temos muito compromisso e nós temos muita responsabilidade na condução disso tudo. É claro que um conselheiro não pode fazer as coisas sozinhas na Viveste, ou como eu falei agora há pouco aí, toda a governança da Viveste é feita para que as patrocinadoras tenham sempre o voto de Minerva, a última palavra. Mas nós precisamos mudar isso. E o princípio para mudar isso tudo é exatamente escolhermos gente que tem compromisso conosco, como os amigos aí da chapa 1 e 2 para o Conselho Deliberativo na vaga dos aposentados, assistidos, aposentados e pensionistas. Tá bom? Vamos votar e vamos acompanhar tudo isso. Muito obrigado a todos e até a próxima.